Agora, como comentei anteriormente, vamos voltar um pouquinho na linha de produção de uma ferramenta. Vamos imaginar que a gente tem a ferramenta ainda em desenvolvimento na engenharia, o projeto está sendo desenvolvido, o processo está sendo ajustado e a simulação sendo realizada. Vou apresentar aqui então o estudo de caso que será feito em cima dessa peça que eu já mostrei para vocês. O processo, o software que nós utilizamos para a simulação foi o PanStamp, versão 2019.5, e o OmniCAD, que foi esse software que eu acabei de mostrar para vocês. O material utilizado foi o DP600, material estrutural, a espessura de 1.2 e o processo, a operação 10 Blank, 20 o repuxo, operação 30 um corte e 40 o flangeamento. Então seria esse aqui o processo. Operação 20 é a primeira de formar, vai praticamente dar toda a forma da peça. A 30 o recorte. Como é só um estudo de caso que a gente está fazendo para mostrar para vocês, eu fiz o corte todo em uma operação só, para simplificar aqui. E na operação 40 o flangeamento de toda essa região que está em azul aqui. O flangeamento vertical. Aqui está um vídeo do processo, aqui eu fiz um corte no meio da peça só para vocês verem o que está acontecendo e a cinemática do processo. Ela não foi simulada com simetria, foi simulada a peça completa. Então vocês podem observar que a operação de corte, inicialmente eu fiz somente um trimming, eu não considerei aqui ainda o fechamento da operação de corte. Isso tem sim influência no processo, só que a metodologia que a gente adota, a gente trata a operação de corte ao final da compensação. A gente faz somente um ajuste de assentamento nelas. A gente vai mostrar isso mais para o finalzinho da apresentação aqui. Antes de começar, eu decidi colocar aqui algumas perguntas importantes. Essas perguntas elas podem ser até bem básicas para alguns de vocês que têm mais experiência, mas elas não são menos importantes. É sempre bom a gente relembrar e pensar muito nisso antes de começar a fazer um trabalho de compensação. Eu mesmo, por vezes, na pressa, com um prazo muito curto, eu acabei esquecendo algum desses pontos e tive problemas para corrigir isso depois. Acabei gastando mais tempo para corrigir depois. Então é muito importante analisar muito o processo como um todo antes de começar a compensar. Então a primeira coisa a se considerar aqui, o material. Ele é macio ou duro? Isso muda um pouquinho a forma que a gente vai pensar a metodologia de compensação. Bom, se o material for duro, principalmente, de alta resistência, é muito importante que eu forme o máximo dessa peça na primeira operação, ou em uma operação só, que não seja a primeira, mas é importante que eu tente formar, se possível, toda a peça de uma vez só. Até porque, para materiais duros, eles ganham muita resistência, e se eu tentar dobrar e desdobrar, formar parte em uma operação e outra parte em outra, eu vou ter que lidar com esse material já com uma resistência altíssima. E aí eu posso começar a ter problemas de trinca também, não só de springback, mas também de trincas e uma carga muito elevada para formar essa peça. Mas, como o nosso objeto de discussão aqui é o springback, se você ficar deixando para formar parte a parte da peça, vou formar uma parte aqui no repuxo, depois vou deixar para bater essa região central X em outra operação, eu começo a ter problemas de dimensional porque cada operação vai ter uma influência muito grande no springback geral da peça. Então eu posso compensar o repuxo e na próxima operação eu já vou ter problema de novo porque vou alterar completamente o estado de tensão da peça e, consequentemente, o springback dela. E aí eu começo a ter um processo aqui difícil de compensar. Compensações posteriores ao repuxo em materiais duros terão grande magnitude. Então, como eu falei com vocês, se eu deixar para compensar uma operação posterior ao repuxo,
eu vou ter um ganho de dureza muito grande no material. Então eu começo a demandar muita carga. Além disso, se eu não compensar um repuxo, se eu deixar para compensar uma operação de calibragem, por exemplo, eu vou ter que fazer uma compensação muito alta na ferramenta, de uma magnitude muito grande, porque eu vou ter que imprimir ali uma deformação plástica num produto que já está muito deformado plasticamente. Então eu vou ter que ir além daquilo, da tensão dele de escoamento, da nova tensão de escoamento, para conseguir fazer uma compensação de spring back. Então eu vou ter uma compensação muito alta, uma magnitude muito grande. Isso passa a ser um pouquinho perigoso. Então vejam que só verificando se o material é duro ou macio, eu já começo a ter alguns pontos de atenção aí, algumas coisas que vão me direcionando na metodologia que eu devo escolher. O processo permite compensação em quais operações? O que isso quer dizer? Eu tenho que verificar se os pisadores serão aliviados. Às vezes eu estou fazendo um trabalho, mas meu projeto já está pronto, o fundido já chegou, então eu não tenho muita liberdade de trabalho. E às vezes os pisadores das operações posteriores ao repuxo, operações de flangeamento e calibragem, inclusive, às vezes eles são aliviados. Eles não pisam toda a superfície da peça, mas somente a borda dela, a próxima região que vai ser conformada. Isso começa a me prejudicar se eu tiver que fazer uma compensação nessa operação. Eu não estou pisando toda a área. Então, se eu fizer uma compensação, eu vou ter uma região ali no meio que vai estar toda solta e eu não sei o que vai acontecer com ela. Verificar a carga disponível. Se eu não previ uma carga suficiente numa operação de flangeamento, uma operação de calibragem, uma carga de pisador mesmo, ou até de punção, eu não posso ficar livre eu não vou ficar livre para fazer uma compensação nessas operações, porque se eu precisar de uma carga maior para levar a peça, eu não vou ter. Então eu tenho que verificar se eu tenho carga suficiente para fazer uma compensação numa operação posterior ao repuxo. Verificar se foram previstas operações de calibragem. Isso aqui é muito importante. A operação de calibragem ela é sempre uma segurança. Principalmente quando, no passado, quando não se tinha muita confiabilidade nos softwares de simulação, era de praxe manter uma operação de calibragem sempre ao finalzinho ali para garantir que a peça, que o produto fique no dimensional. Então, se eu não for compensar no repuxo, eu tenho que verificar se eu tenho previsto ali uma operação de calibragem que vai possibilitar eu fazer isso. Vai me dar margem para ajustes em prática. Operações que formam devem oferecer a possibilidade de compensação. Então, esse item aqui está voltando no primeiro. Se eu tenho uma determinada flange no produto, que ela vai alterar muito o dimensional da peça, é importante que essa mesma operação ofereça a possibilidade de ser compensada. Tá? Isso aqui é uma segurança que eu tenho para levar para o tryout. Esse produto é estável? Às vezes eu fico gastando muito tempo para compensar um determinado produto, só que o problema não está no processo, mas sim no próprio produto. É a situação que a gente chama de tabuleiro de bolo. Aquelas peças que não têm estabilidade. Ela tem 2, 3 módulos de spring back. Se eu levo ela para um lado, ela fica. Se eu levo ela para o outro, ela fica. Isso acontece muito com paralama. Quando sai do repuxo, ela é uma peça muito flácida. Depois que vai flangeando, ela vai ganhando estrutura. Mas um exemplo melhor ainda é o teto. Um teto de um veículo. É uma peça que geralmente não tem estrutura nenhuma. Então, uma das peças mais difíceis de conseguir uma boa compensação é um teto. Se eu tenho essa possibilidade, se eu tenho liberdade com o meu cliente final, no caso a montadora, de mexer no produto, é difícil, mas em alguns casos isso acontece. Então é importante eu sugerir, ou o próprio fornecedor fazer isso, estruturar ao máximo esse produto com nervuras, bunhas, formas geométricas que vão conferir estrutura mesmo esse produto. Isso tudo favorece, reduz o spring back e favorece a compensação. Evitar paredes verticais. Isso é bem óbvio, até bem uma coisa bem de praxe, porque se eu faço uma parede totalmente vertical, eu não consigo compensar essa parede, somente se eu tiver uma operação com cunha, um flangeamento com cunha, que me permite isso, só que aí já começa a complicar um pouquinho o meu processo. Evitar raios muito pequenos.
que demandam calibragem ou limitam o estiramento. Se eu tiver raios muito pequenos, dificilmente eu vou conseguir formar esses raios na geometria final num repuxo. Então eu preciso fazê-los com valores maiores no repuxo para depois calibrar. E como eu falei para vocês, a calibragem pode ser um problema para o springback, para a compensação, porque ela vai alterar o estado de tensões da peça e pode fazer a peça ficar ao contrário do que ela ficou no repuxo, por exemplo, uma situação extrema. E também, e aí, vamos lá, se eu tentar formar esses raios de uma vez, eu vou ter uma limitação muito grande no estiramento, porque se eu colocar uma carga alta de pressa-chapas ou usar um quebra-ruga, com certeza eu vou ter trinca nesses raios muito pequenos. Então eu posso até formar esses raios numa primeira operação, só que a peça ela vai sair muito flácida, sem estiramento nenhum. Então também eu vou ter uma estabilidade maior para compensar. Evitar regiões planas em painéis externos. Regiões 100% planas, elas são sempre um problema, porque com o próprio efeito da gravidade elas tendem a cair. Então elas podem sair do dimensional ou até mesmo apresentar algum tipo de problema estético. Então, algumas montadoras inclusive adotam o procedimento de verificar essas regiões que saíram planas, 100% planas, e dar uma leve abaulada nessas regiões. O próprio manicard pode ser utilizado para isso, fazer um pontinho no meio dessa região e puxar um pouquinho para cima. Dentro da tolerância, é algo que não vai prejudicar a estética do produto, mas vai conferir a ele uma estrutura um pouquinho melhor. Agora falando da simulação de full process, que é aquela simulação do processo completo, exatamente como ele vai ser feito em prática, porém ainda sem fazer a compensação. É aquela simulação com todas as operações nominais.